Capítulo 33. Durante seus passeios pelo parque, mais de uma vez Elizabeth teve a surpresa de se encontrar com o Sr. Darcy. Ela estranhava a coincidência do acaso, que o levava onde ninguém mais costuma aparecer. Para impedir que tal incidente voltasse a ocorrer, teve o cuidado de informá-lo de que aquele era o seu passeio favorito. Achou muito estranho, portanto, que o acaso se repetisse. Ele pouco falava, e Elizabeth não se dava ao trabalho de escutá-lo com muita atenção. Certo dia em que Elizabeth, no seu passeio habitual, se encontrava relendo a última carta de Jane, sobretudo determinado trecho em que a irmã se mostrava mais deprimida, viu ao erguer os olhos que se encontrava diante do coronel Fitzwilliam, e não do Sr. Darcy como ela supunha. Guardou imediatamente a carta, forçou um sorriso e disse: "Não o tinha visto por estes lados ainda." Estava dando a volta no parque, como costumo fazer todos os anos, e pretendia encerrar o passeio com uma visita à casa paroquial. "Pretende continuar?" "Não, eu já ia voltar." E dizendo isto, ela tomou a direção oposta, e juntos trilharam o caminho da casa paroquial. "Está mesmo decidido a deixar o local no sábado?" perguntou Elizabeth. "Sim, a menos que Darcy torne a adiar a partida, mas estou a seu inteiro dispor, e ele que decida como bem entender. Se não for do seu agrado o programa, terá sempre pelo menos o maior prazer em exercer a faculdade de escolha. Não conheço ninguém que pareça ter tanto prazer em fazer as suas vontades como o Sr. Darcy." "Tem razão. Ele gosta bastante de fazer o que quer", replicou o coronel Fitzwilliam. "Como todos nós, aliás. Só que ele tem meios para se dar a tal luxo, pois é rico, e os outros, na sua maioria, são pobres. Falo com sinceridade. Na minha qualidade de filho mais novo, como sabe, tem de estar preparado para o sacrifício e a obediência. Na minha opinião, o filho mais novo de um nobre nunca se familiarizará demais com tais aspectos da vida. Diga-me seriamente que sabe o senhor a respeito de sacrifício e obediência. Quando foi o senhor impedido por falta de dinheiro de se locomover livremente ou de obter as coisas que desejava?" "São perguntas de caráter privado, e talvez eu não possa dizer que tenha experimentado muitas dificuldades dessa ordem. Porém, em assuntos de maior importância, é possível que eu sofra pela falta de dinheiro. Os filhos mais novos nem sempre podem se casar segundo as suas inclinações, a não ser que simpatizem com mulheres ricas, o que não é raro", disse Elizabeth. "O hábito que temos de gastar dinheiro nos torna dependentes demais, e são poucos aqueles que, em situação idêntica à minha, se aventurem a se casar sem considerar a questão monetária." "Estará ele pensando em mim?" lembrou-se Elizabeth, que corou com a ideia, mas dominando-se falou num tom alegre. "E diga-me, qual o preço habitual para o filho mais novo de um nobre? A não ser que o irmão mais velho seja muito doente, não creio que possam exibir para além de 50.000 libras." Ele respondeu no mesmo tom e o assunto morreu. Para interromper um silêncio que poderia fazer crer ao coronel que ela se sentira de qualquer modo afetada pelo que se passara, Elizabeth prosseguiu pouco depois. "Imagino que o seu primo tenha trazido consigo apenas com o intuito de ter alguém à disposição. Sendo assim, não entendo por que não se casa. Teria desse modo o problema resolvido. Mas talvez a irmã, no momento, preencha esses requisitos, pois ela está inteiramente sob seu cuidado, e ele pode fazer com ela o que quiser." "Não", disse o coronel Fitzwilliam. "Essa é uma vantagem que ele tem de partilhar comigo. Exerço juntamente com ele a tutela da senhorita Darcy." "Ah, sim? Que espécie de tutores são os senhores? Essa tutela dá muito trabalho?" "As jovens da idade dela são por vezes difíceis de levar, e se ela possui o verdadeiro espírito dos Darcy, deve ser voluntariosa." Enquanto assim falava, Elizabeth reparou que ele a olhava seriamente, e pela maneira como lhe perguntou pouco depois,
Porque ela supunha que a senhorita Darcy lhes pudesse causar preocupações, ficou convencida de que andara próximo da verdade. Ela imediatamente respondeu: Não se assuste. Nunca ouvi nada de mal a respeito dela. Tenho-a na conta de uma das pessoas mais maleáveis do mundo. Conheço duas senhoras que apreciam bastante. A senhora Rush e a senhorita Bingley. Creio que já o ouvi dizer que as conhece também. Conheço vagamente. O irmão delas é muito simpático e bem educado. É um grande amigo de Darcy. Ah, sim, disse Elizabeth secamente. O Sr. Darcy é bastante atencioso com o Sr. Bingley e tem com ele um cuidado muito prodigioso. Cuidado com ele. Sim, não me custa acreditar. Darcy cuida e vela por ele, sobretudo nas situações mais delicadas e que exigem cautela. Pelo que ele me contou na nossa viagem para cá, tenho razões para pensar que Bingley deve muito a Darcy. Contudo, ele terá de me desculpar, pois não tenho direito de supor que Bingley seja o protagonista dessa história. É uma simples conjectura. O que quer dizer com isso? É uma coisa que Darcy não desejará com certeza que se espalhe, pois se chegasse aos ouvidos da família da garota, seria bastante desagradável. Pode ter a certeza de que nada direi a tal respeito. Lembre-se de que não estou absolutamente certo de que isso se passe realmente com Bingley. O que ele me contou foi apenas o seguinte, que ele se felicitava a si mesmo por ter salvo um amigo dos inconvenientes de um casamento dos mais imprudentes, mas não mencionou o nome ou qualquer detalhe. Suspeitei de que se tratasse de Bingley apenas porque o tenho na conta de um desses rapazes capazes de se meterem em tais apuros, e porque sei que eles estiveram juntos por todo o verão passado. E o Sr. Darcy expôs os motivos dessa interferência? Compreendi que havia objeções muito fortes contra a garota. E que artifícios ele empregou para separá-los? Ele não me pôs a par da manobra, disse Fitzwilliam sorrindo. Apenas me disse o que acabei de lhe contar. Elizabeth não respondeu e continuou a caminhar, o coração repleto de indignação. Após observá-la durante alguns instantes, Fitzwilliam perguntou por que estava tão pensativa. Pensava no que me contou. A conduta do seu primo não se coaduna com os meus sentimentos. Por que ele se achou no direito de julgar? Parece estar disposta a considerar a atitude dele inoportuna. Não entendo com que direito o Sr. Darcy pode determinar de que maneira aquele amigo poderá ser feliz. Mas, continuou ela voltando a si, como não temos qualquer conhecimento das circunstâncias, não é justo condená-lo. Não deve existir grande amor nesse caso. A suposição não é improvável, disse Fitzwilliam, porém diminui bastante o triunfo do meu primo. Essas palavras foram ditas em tom de gracejo, mas para Elizabeth pareceram um retrato tão fiel de Darcy que achou mais prudente calar-se, para não se trair na resposta. Mudaram repentinamente de assunto e falaram de coisas indiferentes até chegarem ao presbitério. Fechada no seu quarto, mal o visitante a deixou, pôde pensar sem interrupção sobre tudo o que ouvira. Não havia dúvida de que se tratava da família. Não poderiam existir no mundo dois homens sobre os quais o Sr. Darcy exercesse um domínio tão absoluto. Ela nunca imaginara que ele tivera influência nas medidas adotadas para separar o Sr. Bingley de Jane. Sempre atribuíra à senhorita Bingley a iniciativa do plano e a parte mais importante da execução. Se a sua vaidade não o iludira, o Sr. Darcy era, pelo seu orgulho e capricho, a causa de tudo que Jane tinha sofrido. Ele arruinara por algum tempo todas as esperanças de felicidade para o coração mais afetuoso e mais generoso do mundo, e ninguém poderia prever quão duradouro era o mal por ele infligido. Havia fortes objeções contra a garota. Foram essas as palavras do coronel Fitzwilliam, e essas fortes objeções eram provavelmente o fato de ela ter um tio advogado na província e outro comerciante em Londres. Contra a própria Jane não poderia haver qualquer possibilidade de objeção,
Ela é extremamente doce e bondosa, é inteligente e educada, e suas maneiras são cativantes. Nada tem contra meu pai. É um pouco excêntrico, mas possui qualidades que nem o Sr. Darcy pode desdenhar, acrescidas de uma respeitabilidade que ele provavelmente nunca alcançará, refletiu. Porém, quando pensou na mãe, sua confiança declinou um pouco, mas não admitia que quaisquer objeções nesse campo pesassem aos olhos do Sr. Darcy. Por fim, ela concluiu que o Sr. Darcy se deixara levar em parte pelo seu desmedido orgulho e em parte pelo desejo de guardar o Sr. Bingley para sua irmã. A agitação e as lágrimas que o assunto provocou trouxeram a Elizabeth uma dor de cabeça, que, agravando-se pela tarde e aliada à sua aversão pelo Sr. Darcy, a impediram de acompanhar os primos a Roses, onde deviam ir tomar chá. A Sra. Collins, vendo que ela realmente não estava bem, não insistiu e poupou a própria insistência do Sr. Collins, que apesar de tudo não escondia seu receio de que Lady Catherine se aborrecesse por Elizabeth ficar em casa.